Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Salmos capítulo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Há muito tempo atrás, quando iniciava minha fé, ainda na minha infantilidade espiritual, li esse texto numa outra versão mais antiga que dizia que o Senhor era o meu pastor e eu não iria ter falta de nada. E era um tempo muito complicado de compreender esse versículo porque eu estava sofrendo muitas faltas. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele não está dizendo que estar em Deus vai fazer com que você tenha tudo o que você quer. Ele está dizendo que quando você tem Deus na sua vida e Ele é o seu pastor, você não vai sentir falta de nada, porque Ele será a sua suficiência. Ele será bastante para você. Há um outro texto em Colossenses em que Paulo fala da supremacia de Jesus. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle, para Ele. Portanto, glória a Ele eternamente. Quando nós temos esse Deus que é Senhor de todas as coisas, a gente passa a enxergar a vida de outra forma. Inclusive, passamos a ressignificar as faltas, passamos a interpretar as faltas por um outro viés. Aí vem um ponto importante que nesse texto precisa ser destacado. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Essa palavra Senhor ela é muito curiosa. No original, vai estar falando de Yahvé. Ele está dizendo sobre um Deus que chama à existência o que não existe. Um Deus que cria do nada, um Deus que a tudo governa e por ninguém é governado, aquele que é Senhor do universo. Quando ele chama atenção para esse Deus que é soberano, esse Deus que tudo pode, esse Deus que tudo sabe, quando ele olha para esse Deus e diz, esse Deus, ele é aquele que tem cuidado de mim, ele é o meu pastor. Lembrando que Davi era um pastor de ovelhas, ele cuidou do rebanho do seu pai, inclusive defendeu o rebanho do seu pai de ursos, de leões, de feras, e o tempo todo ali, de forma muito zelosa, protegendo aquele rebanho. Até porque a ovelha é um animal dócil, um animal indefeso. Ele não consegue proteger-se a si mesmo. Ele tem muitas limitações. E se não for a ajuda do pastor, cuidando, conduzindo às águas, conduzindo aos pastos, esse animal tem uma tendência facilmente a morrer, a entrar em rotas de perigo e ter prejuízos ou até mesmo a morte. E Davi então, como um pastor de ovelhas, ele se olha, se percebe as suas necessidades, olha para o Senhor e diz, eu tenho um pastor sobre a minha vida, eu tenho alguém que tem cuidado de mim. Isso fala do reconhecimento que ele tinha das suas dificuldades, das suas limitações, da sua insuficiência. Nós vamos chamar Deus de pastor, está dizendo que a sua insuficiência se curvava a toda a suficiência de Deus. Deus era bastante, Deus era suficiente para ele. E é por isso que ele diz, o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada, eu já tenho tudo o que preciso. Outro salmo, que é o Salmo 16, o Davi vai dizer que ele não tinha outro bem além do Senhor. Ele olha para tudo que ele possuía e diz, não, ele, o Senhor, é a melhor parte da minha herança. Não tem nada mais precioso do que o Senhor. Quem tem esse conhecimento, essa compreensão espiritual, passa a entender as perdas de um outro modo, passa a lidar com as perdas de um outro modo. Em Deus temos aquilo que nós precisamos. Talvez você não tenha os luxos que você idealizou no seu coração, por vezes inclusive um coração egoísta. Nós somos muito egoístas, pensamos muito em nós mesmos, no nosso próprio umbigo, na nossa própria satisfação, no nosso próprio bem-estar. Mas talvez você diga, mas que problema existe eu querer um bem para mim? Não, não há nenhum problema nisto, desde que você entenda o equilíbrio da proporção, porque tem sempre alguém além de você no mundo. Você tem seu filho, sua família, você tem amigos, tem um estranho que bate na sua porta, tem um mundo cheio de pessoas que não é apenas as suas necessidades que importam. E Davi está dizendo aqui, olha, eu conheço as minhas necessidades, conheço as minhas insuficiências, como um pastor de ovelhas, sei que como uma ovelha que sou, diante de Deus que é o pastor, preciso dos cuidados de Deus para que minha vida possa funcionar. Yahvé, o Senhor que criou todas as coisas, aquele que chamou a existência o que não existia, aquele que é ingovernável e governa sobre tudo e sobre todos, está cuidando de mim, está cuidando dos meus detalhes. E é por isso que eu não vou sentir falta de nada. Vivemos um tempo tão complicado em que as pessoas acreditam que elas são alguma coisa quando elas possuem alguma coisa. Elas esqueceram que o que mais importa está dentro e não está fora. É o nosso caráter, é o nosso coração, é o que somos como seres humanos e não aquilo que conquistamos, possuímos. No mundo capitalista, em que parece que você é importante à medida que você tem um bom carro,
um bom endereço para morar, uma boa conta bancária, amigos influentes. Começamos a imaginar que essas coisas são realmente importantes, mas a Bíblia diz que não. Na verdade, o caminho mais extraordinário e rico é o caminho da simplicidade. É quando você não se esquece, mesmo que você tenha dinheiro, o dinheiro não é problema. Possuir coisas nunca foi um problema. O problema é quando você é possuído por elas. Já falei isso outras vezes. É quando você é dominado por elas. A gente precisa entender que nós somos humanos, viemos do pó e ao pó tornaremos. Portanto, é melhor que você possa olhar para Deus como o pastor da sua vida. Se perceba insuficiente, mas observe a suficiência de Deus e o adore. Possa olhar para o Senhor como aquele que está de fato cuidando de você. E no final, mesmo que você não tenha o carro que você queria, não esteja morando no endereço que você almejava, você não vai sentir falta de nada, porque Deus será bastante, Ele será suficiente. Deus te abençoe e possa pastorear o seu coração nesse dia. Uma ótima manhã para você e para sua família e até o nosso próximo encontro. Amém.